No ar, Brasil ODS, um programa que mostra, divulga e debate o terceiro setor, dando voz à solidariedade e construindo a cidadania. Eu sou Joel Scali e começa agora o Brasil ODS, um programa do Observatório do Terceiro Setor, com apoio da FAPESP, a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo. A poluição do ar mata mais de 50 mil pessoas por ano no país. O assunto do Brasil ODS é poluição e morte. Participa Tiago Nogueira, que é professor doutor do Departamento de Saúde Ambiental da Faculdade de Saúde Pública da Universidade de São Paulo, pesquisador da qualidade do ar em grandes centros urbanos, energia, mudanças climáticas e seus impactos na saúde. Ele é coautor do relatório das Nações Unidas sobre emissões poluentes climáticas de vida curta na América Latina. Bom dia, Tiago. Seja muito bem-vindo ao programa. A co-apresentação do programa é de Frank Valverde, que também trará os destaques do site do Observatório do Terceiro Setor. Você vai conferir as notícias do mundo com a repórter Maíra Lopes, da ONU News, direto de Nova York. Não esqueça, daqui 2 meses, né? 8 semanas, são 2 meses, nós temos um compromisso com as urnas para que vai decidir sobre o destino do país. É muito importante. Mas também a primeira parte da fala do Frank, se você tiver filho menor, já procure um posto de saúde próximo da sua casa para vacinar seu filho. Pega a carteirinha, normalmente que nós temos, e vá lá e vacine seu filho. Diga não ao negacionismo que está imperando no Brasil nos últimos anos. Perfeitamente, Joel, bem lembrado. Os cientistas apontam que a poluição causa mais de 9 milhões de mortes por ano no mundo. No Brasil são 58 mil. Nesse contexto de mortes devido à poluição do ar, como está a América Latina e o Brasil, Tiago? Olha, isso é um ponto interessante, né? Aqui no Brasil, né, por ser um país continental, né, então a gente tem diferenças né, entre regiões, obviamente, né? Mas se a gente olhar, por exemplo, para São Paulo, né, que é uma grande cidade que no passado apresentou muitos problemas, né, com a poluição do ar, né, principalmente relacionado à grande frota de veículos e também ao desenvolvimento econômico, industrial que a região passou no passado, né? Então, hoje, né, nós estamos em uma situação melhor, né, inclusive do que em outros países aqui na América Latina, né? Se a gente compara, então, com outras regiões, como África, Ásia, né, então, realmente, nós estamos em uma situação mais favorável, né, com relação à poluição do ar, né? Aqui, no Brasil, em especial, né, a gente tem uma situação que também é favorável, né, para a gente, do ponto de vista de poluição atmosférica, que é que a gente depende, em grande parte, de uma energia, né, gerada por hidrelétricas, né? Então, o fato de a gente não depender, né, em grande quantidade da geração de energia utilizando termoelétricas, né, que queimam carvão, né, ou derivados do petróleo, né? Então, isso também é favorável do ponto de vista de poluição do ar, né? Você falou que São Paulo está bem em relação a outras capitais da América do Sul. Uma iniciativa que já tem mais de décadas aqui em São Paulo é o rodízio de carros. Ele, nesse momento, ele faz um efeito em relação à saúde da população? Olha, isso é um ponto também bastante controverso, né? Por quê? Existem ainda colegas que defendem, né, a manutenção do rodízio. Eu acho que ele é importante, né, como uma estratégia de planejamento, sim, né? Mas ele criou um problema, né, que é a questão do segundo carro. Então, muitos dos paulistanos passaram a utilizar um segundo carro, né? Então, tem um carro principal, um carro novo, né, atendendo ali os padrões de emissão modernos,
e ele compra um segundo carro, que é o carro do rodízio, né? Um carro mais antigo, né, que ele utiliza só para circular ali no dia do rodízio, não faz a manutenção necessária, porque não é um carro que ele roda tanto, e aí esse carro acaba emitindo mais poluente do que um carro novo, né? Então, esse é um tema que merece ainda muita investigação, né? Esse segundo carro, o que você está querendo dizer é que, na verdade, ele elimina o efeito positivo que poderia ter o rodízio, né? O que seria necessário, o que é ideal para São Paulo em termos de rodízio de carros? Então, eu acho que, na verdade, eu acho que a gente tem que dar um passo atrás, né? Então, assim, pensando, né, aproveitando, né, o mote da nossa conversa hoje, né, o ODS 11, né, em cidades sustentáveis, né? Então, eu acho que, né, a gente tem que sempre pensar, né, na cidade como uma cidade projetada, né, para um transporte em grande massa, né? Então, São Paulo, assim como outras capitais, né, no Brasil e no mundo, né, cidades sempre pensadas para a locomoção utilizando o transporte individual, o carro, né? Então, eu acho que, né, a solução, na minha visão, né, na verdade, incentivar ou, né, estimular a construção de transportes públicos com capacidade de transporte em massa, né? Seja ônibus, seja metrô, trem, né? Então, acho que isso é um ponto-chave para São Paulo, né? Então, essa questão do rodízio, né, como eu comentei, né? Eu não consigo dizer se é né, de fato uma estratégia ainda válida hoje do ponto de vista de poluição do ar. Do ponto de vista de trânsito, né? Então, eu acho que ela cumpre o seu papel, né? Eu acho que tem essa função importante, né? Em relação, o que você está dizendo é que o rodízio em si, ele não funciona adequadamente. Seria necessário que políticas públicas de transporte coletivo, por exemplo, pudessem ser desenvolvidas para que as pessoas fizessem a opção, né? Deixaria o carro em casa, já que é rodízio, e usaria transporte público, né? É isso? Exatamente, né? Então, acho que, né, esse seria, né, o mais importante, né? Que, de fato, no dia do rodízio, né, então que as pessoas utilizassem uma outra forma de se locomover, né? Então, que fosse, né, em especial, esses transportes públicos que emitissem menos poluentes, inclusive, né? Tem algumas iniciativas interessantes, como, por exemplo, se você trabalha perto da sua casa, as bicicletas, né? Inclusive, tem uma organização bancária que disponibiliza, né, para você alugar bicicletas para o transporte. Frank Valverde, perguntas ao nosso convidado? Sim, sim, Joel, eu tenho uma questão aqui para colocar para o Tiago, né? Sempre que se fala essas questões no Brasil, seja do que for, né? Vem à cabeça das pessoas a questão das nossas leis, da nossa legislação. Eu gostaria de saber da opinião dele se do ponto de vista da ODS 11, né, que trata das cidades e comunidades sustentáveis, né, a nossa legislação ela contempla como se deve essa questão, ou ainda ela deixa a desejar? O que você acha, Tiago, a respeito da nossa legislação com relação à ODS 11? Essa é uma ótima pergunta, né? Eu vou responder, né, obviamente, do ponto de vista da legislação relacionada à poluição do ar, né? Que é o que, né, eu tenho me debruçado mais. E o que eu posso dizer é que nós estamos muito atrasados na lição de casa com relação à legislação relacionada à qualidade do ar no país, tá? Então, assim, veja, desde 2005, a Organização Mundial da Saúde recomenda, quer dizer, antes disso, né, mas em 2005,
a Organização Mundial da Saúde passou a estabelecer valores de referência para a qualidade do ar de diversos poluentes. Tá? Então, recomendando que os países trabalhassem para que a poluição, a qualidade do ar, ficasse dentro desses níveis recomendados pela OMS. Tá? Bom, acontece que aqui no Brasil, quando foi criado o PRONAR, né, um programa de controle da poluição ambiental, da poluição atmosférica, lá no final da década de 80, início de 1990, que resultou na Resolução CONAMA, de 1990, estabeleceu padrões de qualidade, né, para esses poluentes no ar, isso lá em 1990. Bom, o que acontece? Desde 1990, nós ficamos com esses valores, né, de legislação referentes à qualidade do ar até 2018. Tá? Então, foram aí algumas décadas com valores totalmente ultrapassados com relação à qualidade do ar. Tá? Então, em 2018, né, foi atualizado essa legislação, né, com valores mais restritivos do que os utilizados desde 1990, porém, esses valores, ainda assim, eram maiores ou mais flexíveis do que a Organização Mundial de Saúde já recomendava desde 2005. Ou seja, em vez de melhorar, piorou, no caso. No fim... Em termos de índices, né? Os índices, né? Exatamente. Né? Então, ainda assim, não resolveu o problema relacionado a essa questão da nossa legislação. A qualidade do ar em São Paulo está comprometida por um número de automóveis, que jogam óxido de carbono no ar. Que comprometimento tem a nossa saúde? Que efeito tem a poluição do ar na nossa saúde, Tiago? A exposição a poluentes do ar, né, causam, né, diversos efeitos, sejam de curto prazo, né, então, esses que a gente já observa, né, com o aumento de visitas aos hospitais, né, por conta de problemas respiratórios, isso bastante associado, né, à inalação de poluentes durante, né, o dia, seja indo para o trabalho, seja, né, indo para a escola. Tá? Então, esse é um efeito, né, de curto prazo. Mas existem também os efeitos de longo prazo. Né? Então, por muito tempo, se associou essa inalação desses poluentes, por exemplo, a doenças no pulmão, né? Câncer, né, de pulmão, por exemplo, era algo que sempre foi bastante difundido. Mas hoje nós já temos evidências fortíssimas de que a exposição à poluição do ar, ela tem impacto em todo o nosso organismo. Tá? Então, doenças do coração, tá? Doenças cerebrais, outros órgãos como, né, rins. Então, todo o nosso corpo hoje é afetado pela inalação desses poluentes. Né? Então, você, Joel, falou, né, de alguns exemplos de poluentes, mas tem um em especial que tem sido bastante relacionado aos efeitos na saúde, que são as partículas, né? Então, esse material particulado que está presente no ar. E essa partícula, ela tem um tamanho muito pequeno, né? Então, são dimensões, assim, ínfimas. E essas partículas, pelo fato de elas terem um tamanho bastante reduzido, quando nós inalamos essas partículas, elas podem ser transportadas pelo sangue, né, pelas nossas veias e artérias, e atingir diversos órgãos. Tá? Então, hoje já é consenso que a poluição do ar, ela é responsável pela morte de mais de 6, 7 milhões de pessoas em todo o mundo. Que é um absurdo, né?
Vamos ouvir agora a Rádio ONU, parceira de conteúdo do Observatório do Terceiro Setor, com a reportagem. Sem mudança, teremos um futuro de crises constantes e riscos arrasadores, afirma Gutierrez. Maíra Lopes, de Nova York, tem as informações. O secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, falou à Assembleia Geral sobre os progressos alcançados desde o lançamento do relatório Nossa Agenda Comum. Guterres disse que, desde que o documento foi apresentado, a necessidade de suas propostas só aumentou. Para ele, seguir com a governança atual levará o mundo a um futuro de crises constantes e riscos arrasadores. Ele ressaltou que a concorrência geopolítica se intensificou no mundo e o risco de confronto nuclear é mais real do que antes. Guterres afirmou que, além da tripla crise planetária de destruição climática, poluição do ar e perda de biodiversidade, e com os efeitos da pandemia, o mundo ainda enfrenta um número crescente de conflitos armados num cenário imprevisível. Ao citar a guerra na Ucrânia e o preço de alimentos e energia em todo o mundo, o secretário-geral disse esperar que as negociações em Istambul pela retomada do fluxo de exportações no Mar Negro façam cair o custo de grãos e fertilizantes. Ainda assim, sem recursos para investir na recuperação pós-pandemia, os países em desenvolvimento estão caminhando para o abismo. O chefe da ONU disse estar satisfeito em ver que muitos Estados-membros já começaram a adotar as propostas do relatório. Guterres anunciou ainda que durante a próxima sessão da Assembleia Geral, em setembro, apresentará um plano de reforma da arquitetura financeira internacional para enfrentar fraquezas e desigualdades históricas. Da ONU News, em Nova York, Maíra Lopes. Continuamos com o Brasil ODS, um programa do Observatório do Terceiro Setor, com apoio da FAPESP, a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo. Hoje falando de poluição e morte com o professor Tiago Nogueira. Muito bem, Frank, agora nós vamos com a nossa enquete. O que os nossos seguidores votaram a respeito do tema do programa de hoje? Verdade, João. A cada programa que nós realizamos aqui na Rádio Brasil Atual, nós fazemos uma enquete. Não tem base científica, né, como o trabalho desenvolvido pelo Tiago, por exemplo, né, que é todo feito cientificamente, mas serve para a gente ter uma noção de como é que a temperatura, digamos assim, né, como eu costumo dizer, do assunto que vai ser abordado no programa. E a pergunta que nós fizemos para o programa de hoje, né, é a seguinte: a poluição causa o aumento das doenças respiratórias? Claro, é uma pergunta que tem uma certa obviedade, mas, na verdade, qual que era a intenção dela? É saber até que ponto existe uma certa consciência das pessoas, né, nesse grave problema da poluição e das doenças respiratórias. E o resultado foi fantástico, porque mostra que as pessoas têm consciência de como é que nós estamos vivendo. 99% das pessoas que responderam disseram que sim, né, que sabem que a poluição causa graves problemas respiratórios, tá? Doenças respiratórias. 1% que diz que não sabia, né? Enfim, mas é ínfimo em comparação à maioria das pessoas que tem essa consciência dessas doenças respiratórias, né? Acho que o Tiago, né, que tem toda essa pesquisa dele nessa área, ele já falou, inclusive, das questões das doenças, né, que a questão da poluição não atinge, do ar, não atinge somente os pulmões, mas outros órgãos do organismo humano. E eu queria fazer um link, né, com relação também à matéria feita pela Rádio ONU, nossa parceira de conteúdo, né, na fala do Antônio Guterres, né, secretário-geral da ONU, né, dessas questões todas. Isso me fez lembrar o quê, né, fazendo esse link com a fala do Guterres? Há cidades que já têm um trabalho desenvolvido já há muito tempo no combate da poluição. E, Tiago, você tem estudos, dentro dos seus estudos, você analisou algumas cidades que são exemplo e que nós poderíamos, inclusive, aprender com as atitudes delas. Você poderia citar esses exemplos aí e o que foi feito para combater e para minimizar, pelo menos, né, os efeitos da poluição do ar nessas cidades pelo mundo afora? Tá. Eu acho assim, né, que o grande causador hoje, né, da poluição do ar, sem dúvida nenhuma, é a queima de combustíveis fósseis, né? Então, como já havia comentado, né, aqui
no Brasil a gente tem essa vantagem, que é a utilização, né, de grande parte da matriz energética proveniente das hidrelétricas, né? O que a gente tem observado, por exemplo, aconteceu agora na China nos últimos anos, né? Então, a China, que, né, para a gente é, né, aquele exemplo de país que tem encontrado grandes episódios de poluição do ar, né? E isso está muito relacionado à queima dos combustíveis fósseis, né? Isso muito associado também ao acelerado desenvolvimento econômico do país, né? E nos últimos anos, a China tem investido muito, né? Investido pesado, né, na melhora da qualidade do ar. Isso fazendo o quê? Né? A substituição, né, principalmente do carvão. Então, a China ainda utiliza muito desse carvão, que tem, né, grandes quantidades de enxofre, né? Então, o enxofre é um poluente bastante conhecido nosso, né, que no passado, na Europa, foi bastante utilizado, né? Então, a gente vê grandes episódios de poluição do ar que acontecia, né, na Europa no passado, que hoje já não acontece, né? Então, o grande exemplo que a gente tem é exatamente esse, né? Os países que ainda enfrentam esses episódios de poluição do ar, que estão, de alguma forma, substituindo a sua matriz energética por combustíveis mais limpos, né? Um outro exemplo de cidade, né, é Londres, né? Então, Londres, eu acho que é um exemplo de cidade que, no passado, né, então, os primeiros episódios de poluição do ar, né, com dezenas, milhares de mortes, né, que foram noticiadas, aconteceram exatamente em Londres, né, naquele episódio bastante conhecido, né, do smog, né, que matou milhares de pessoas em Londres, foi exatamente devido, né, a um período em que estava frio, aumentou o consumo ali de carvão, né, para aquecimento das residências, e aí isso acabou resultando ali num episódio grave de poluição do ar. E depois disso, né, muita a legislação aconteceu e eles foram substituindo o uso desse carvão. E hoje, né, Londres é um exemplo, né, que, inclusive na região central da cidade, né, tem uma área que é aquela área livre de poluição, que eles chamam, né, em que você não é estimulado a frequentar essa região utilizando o carro, né? Então você paga, né, uma taxa para poder frequentar essa região, né? Você tem que ter um veículo que com tecnologia adequada, né, do ponto de vista de emissões. Então, são essas as estratégias, né, alguns exemplos que a gente tem visto, né? Dados da OMS, Organização Mundial de Saúde, revelam que 99% da população mundial respira ar poluído. Pessoas em países de baixa renda e média renda sofrem mais as consequências. Como os países de maior renda podem auxiliar no combate à poluição do ar, Tiago? Esse é um grande problema, né? Então, essa questão dessa informação que você passou, né, de que 99% da população vive, né, em regiões com qualidade do ar comprometida, né? Então, isso é aquilo que eu já havia comentado, né? Então, em 2005, a OMS tinha divulgado alguns valores, né, de referência, né, de recomendação, que nós já estávamos atrasados, né? E agora, em 2022, a OMS atualizou esses valores, né, colocando valores ainda mais baixos, né, considerados como seguros, e aí o resultado é esse, né? Então, a gente tem hoje, né, grande parte da nossa população mundial vivendo em áreas com qualidade do ar inapropriada, né? Bom, com relação à sua
a sua pergunta, né, eu acho assim, né, os países ricos, né, na verdade, precisam entender, né, que, na verdade, o ar que nós respiramos é compartilhado entre todos, né? Então, esse é a grande lição que as outras nações precisam levar, né? Isso porque, né, quando, né, um país ainda em desenvolvimento ele está, né, emitindo grande quantidade de poluentes, seja porque ele está recebendo ali uma indústria, uma multinacional, né? Então ele recebe uma multinacional, né? Exatamente porque no país as leis são mais flexíveis, né? Então o que acontece? Ele acaba essas empresas, né, essas indústrias acabam emitindo grande quantidade de poluentes que vão ocasionar mortes, não só no local, mas também globalmente, né? Porque hoje a gente já sabe também, né, que esses poluentes que são emitidos, eles são transportados por longas distâncias, né? Então, eu acho que não, do ponto de vista global, né, o que outros países, né, podem fazer exatamente, né, entender que esse é um compromisso de todos, né, de todos os países, né. Então, que existem países, inclusive, né, não é o caso do Brasil, né, mas que recebem, né, sucata, né, mas também recebem veículos usados em países desenvolvidos, né? Então, quando um veículo ele deixa de atender a legislação, né, de países de primeiro mundo, muitas vezes esses veículos são exportados para países ainda em desenvolvimento que vão passar a utilizar esses veículos emitindo ali grande quantidade de poluentes, né? Você está acompanhando o Brasil ODS, um programa do Observatório do Terceiro Setor com apoio da FAPESP, a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo. Hoje nós estamos falando de poluição e morte com o professor Tiago Nogueira. Você quer ficar informado sobre projetos, causas sociais e direitos humanos? O Frank Valverde vai dar o caminho para você, nosso ouvinte, de como compartilhar e participar das nossas redes sociais. O melhor caminho é você acompanhar o Observatório do Terceiro Setor pelas redes sociais, né? Lá vão ter informações do Brasil e do mundo, e muitas matérias que estão sempre, a maioria delas, vinculadas às questões com relação à cidadania. Para acompanhar-nos nas redes sociais, se for o Instagram, você aciona @Observatório 3 Setor, o 3 em numeral. No facebook.com/Observatório 3 Setor, esse 3 também em numeral. E os nossos programas de rádio também estão disponíveis no nosso canal no YouTube, né? Lá você vai encontrar entrevistas e quadros como Você Sabia e Você Conhece, 2 quadros que têm bastante aceitação, bastante visibilidade do nosso público, né? Lá mostram aspectos ignorados da história e refletem também sobre a nossa sociedade. Basta você buscar por Observatório 3 Setor, esse 3 em numeral, sempre em numeral, Joel. Muito bem, Franca. Segundo o Sistema de Estimativas de Emissões e Remoções de Gases de Efeito Estufa, a Amazônia tem 8 das 10 cidades que mais emitem gases estufas no país. Altamira é a cidade com mais emissões, com 35,2 milhões de toneladas. Por causa do desmatamento, a floresta amazônica já emite mais carbono do que absorve. Olha que coisa grave. A degradação ambiental na região continua ignorada pelo poder público. Eu queria um comentário seu, Tiago, dessa nossa realidade, da realidade que nós vivemos na Amazônia. Joel, né, essa informação que você traz é, sem dúvida nenhuma, alarmante, né? Então, a gente pensar que hoje, né, a Amazônia, né, ela emite mais CO2 do que ela tem capacidade de absorver, isso realmente é algo muito preocupante, né? E assim, né, a questão é que isso tem impactos enormes, né? Então, não é só na região, não é só no Brasil, isso é em todo o mundo, né? Então, esse é algo que realmente
merece a nossa atenção, né? Merece, né, que a gente tenha um governo, governantes que estejam dedicados a enfrentar esse problema do desmatamento na Amazônia, né? Como sensibilizar a sociedade civil brasileira da importância desse tema, poluição do ar? Esse é um grande desafio, né? Talvez seja um dos maiores, né, dos nossos desafios atuais, né? Principalmente aqui na academia como um todo, né? Então, veja, a gente fala em poluição do ar, então, assim, pensando nessa questão das ODS, né? Então, hoje, a gente está, obviamente, mais focado na ODS 3, né, de saúde, ODS 11, das cidades sustentáveis, né? Mas, na verdade, o combate à poluição do ar, ela está relacionado com todos os objetivos do desenvolvimento sustentável, tá? Então, assim, seja de forma direta, indireta, mas ele está, né? Então, assim, a gente começa ali, né, no ODS 1, que é o de erradicação da pobreza, né? Então, se a gente pensar que reduzir a poluição do ar, né, isso pode ajudar as famílias a se tornarem mais saudáveis, economizarem despesas médicas e melhorar, então, consequentemente, a produtividade, né? E aí a gente vai seguindo, né? O objetivo 2, né, da ODS número 2, né, que é o combate à fome, tá? Então, você falou essa questão do desmatamento, né? Mas, assim, a poluição do ar, ela pode causar, né, prejuízo às colheitas, às plantações, e isso também compromete tanto a qualidade dos alimentos, como, né, compromete a segurança alimentar, né? E a gente vai seguindo, né? Então, assim, né, para cada, né, ponto, né, o assunto de interesse da sociedade, nós, né, temos que fazer esse alerta, né, de como que, né, a poluição impacta, né, e como o combate à poluição do ar melhora a qualidade de vida dessas pessoas, né? Então, a gente tem lá o DS4, né, relacionado à educação, né? Então, hoje a gente tem diversos estudos que mostram que, né, crianças, né, que vivem em cidades com a qualidade do ar comprometida, elas vão ter dificuldades de aprendizado, dificuldades de concentração, e isso vai comprometer, né, obviamente, o estudo, né, o aprendizado dela, e, consequentemente, vai impactar em todo o futuro dessa criança, né? Tiago, falando em escola, né, a escola poderia ser um instrumento, inclusive, de conscientização, né, porque a partir da criança ela podia conscientizar a família, e a família, de uma certa forma, até transformar, pressionando os dirigentes e os legisladores na atuação, mudando a legislação, uma legislação mais rígida, digamos assim, ou cumprir a legislação que já existe, né, para que nós consigamos ter um nível de vida mais saudável, né? A escola podia ser um instrumento, né, Tiago? Isso, perfeito, Franklin. Eu acho que isso, né, é um ponto realmente importante, né? A gente tem alguns casos, né, de parceria, né, com escolas ou com, né, entidades não governamentais que fazem essa interação, né, de nós da universidade com algumas escolas. Fazendo o quê? Instalando equipamentos para medir a poluição do ar dentro da sala de aula, dentro do pátio, né, do colégio, né, onde as crianças estão ali expostas, né, na fachada, né, ou na entrada dessa escola, onde tem a circulação de veículos, né, onde, por exemplo, os pais, né, param para deixar essas crianças, e a gente faz isso, né, monitora essa poluição do ar, né, para mostrar ali, né, para aquela comunidade como que isso está, né, de fato, impactando a qualidade delas naquele período, né? Mas isso ainda é muito tímido, né, assim, né? Então, acho que isso é algo que, de fato, a gente deveria investir ainda mais, né, em ter
Hoje já tem muitos fabricantes desses, que a gente chama de equipamentos de baixo custo, né, que medem a qualidade do ar e que podem ser, né, que são instalados nessas escolas. Muitas vezes é feito também muitas vezes não, né? O intuito é exatamente isso, né? Promover essa conscientização, né, daquela comunidade, né, que frequenta aquela escola, através de, né, atividades lúdicas ali, para que eles possam entender isso, né? Tiago, você falou que apesar de ser a iniciativa até meio tímida ainda no momento de você fazer essa medição aí, dos trabalhos que vocês já desenvolveram, vocês conseguiram alguns resultados positivos com relação ao apresentar os dados para aquela região, para aquela escola, de que forma que o aluno, né, e a aluna está sendo atingido, os professores também, as professoras, né, os funcionários estão sendo atingidos com aquela poluição, eles começaram a ter outras atitudes e conscientizar aquela coletividade para tentar, pelo menos nem que seja num pequeno lugar, melhorar as condições de vida? Isso já tiveram esses retornos ou não? Sim, né? Eu acho que a gente consegue observar algumas mudanças de atitudes, né? Principalmente relacionado a essa educação, né? Então, assim, nesses projetos, alguns dos resultados eram exatamente a elaboração de cartilhas de conscientização. Seja, né, para a criança não é, né, exatamente o caso, mas principalmente, né, para os professores, os gestores ali da escola e também para os pais, né? Então, por exemplo, né, o pai vai deixar a criança ali na escola, né? Então tem aquela fila, né? Muitas vezes a gente vê isso, né? Aquela fila de carros ali, o motorista permanece com o carro ligado durante todo o tempo de espera, né? Então, a recomendação é exatamente essa, né? Desligar esse veículo, tá? E assim, a gente já tem ouvido, né, de relatos de professores de que pais comentaram que passaram a adotar essa estratégia. Uma outra é aquela coisa que a gente sempre fala, né, que é o compartilhamento, né, do deslocamento, né? Então, cada pai é responsável pelo seu filho, né, ou mais de um, né? Mas muitas vezes, né, essas crianças elas fazem o mesmo trajeto, né? Então, nessa cartilha a gente coloca essa recomendação, né? A carona solidária, né? A carona solidária, né? Que acho que é uma... Esse é o termo, né? Então são essas as pequenas atitudes ainda, né, que a gente tem conseguido ouvir de retorno, né? Agora, só uma coisinha, João, só para encerrar esse assunto que eu acho bastante importante, porque você conscientizando, digamos, as novas gerações, a possibilidade de você mudar lá para o futuro, a situação é muito mais positiva, né? Se alguma escola quiser participar, não sei a estrutura de vocês, claro, né? Porque às vezes a gente sabe muito bem como é que é a pesquisa no Brasil, né? É uma dificuldade tremenda para se conseguir um financiamento. Mas se uma escola que está ouvindo o nosso programa, acompanhando nas redes sociais, que depois ele vai ficar aberto para que as pessoas possam assisti-lo a qualquer momento. Se alguma escola quiser entrar em contato com vocês para fazer esse trabalho, é possível ou não? Sim, é possível, e eu reforço aqui esse convite, né? Então, as pessoas que estiverem nos assistindo, quiserem entrar em contato com a gente, por qualquer canal que seja, estamos abertos a fazer essa conexão, né, entre o que a gente utiliza aqui na universidade, o conhecimento que a gente produz aqui, né, e levar isso para as escolas, seja, né, com essa iniciativa de colocar esses dispositivos. Isso é uma parte mais complicada, como o Franklin colocou, né, precisa de financiamento para isso, né, mas é algo que a gente tem tentado ampliar cada vez mais, né, essa nossa rede de atuação junto, né, principalmente às escolas, né? Nesse processo de conscientização, a gente não pode esquecer o poder econômico, né? As empresas que precisam ter consciência da importância da qualidade do ar.
Como é que tem sido a resposta do poder econômico em relação a esse tema tão importante? Olha, eu acho que hoje, né, os empresários, né, principalmente, né, as grandes empresas, já têm se conscientizado de que o combate à poluição ela é importante não só, né, do ponto de vista de impacto na saúde, né, que a gente vem falando, né, mas também existe uma questão do marketing ecológico, né? Então, isso é algo que as empresas também já começaram a entender isso. Mesmo porque, Tiago, tem um dado de realidade: 99% da população mundial respira ar poluído. Eles também respiram ar poluído, né? Exato, né? Então, assim, né, as grandes empresas já começaram a entender isso, né? E esse fato, né, que você está colocando, né, Joel, de que todos nós respiramos esse ar poluído, ou grande parte, né, da população respira o ar poluído, né? Então, isso vai ter um impacto, né, não só na saúde, mas também um impacto econômico, né? Porque o trabalhador, quando ele adoece, ele deixa de produzir, ele perde dias de trabalho, né? Então, quando a gente tem a poluição elevada, né? Então isso vai prejudicar a safra, né? Então você vai ter perda de produtividade também, né? Então essa conscientização ela também já acontece no setor econômico, né? Isso é muito importante. Agora vamos ouvir as notícias de destaque do site do Observatório do Terceiro Setor. Quais são elas, Franklin? Olha, eu convido a todos e a todas, mais uma vez, a visitar o nosso site, né, observatorioterceirsetor.org.br. Lá você vai encontrar uma série de informações, notícias, muitas delas, como eu disse anteriormente, vinculadas à cidadania, né, que é um tema importantíssimo para todos nós. Lá vocês vão encontrar matérias como, por exemplo, vítimas do trabalho infantil no Rio Grande do Norte, crianças, né, chegam a perder as digitais, né? É um absurdo isso, mas enfim, a exploração do trabalho infantil. Tem outra matéria também que está sendo bastante lida, Joel, que é sobre as assistentes sociais, né? Quais são os desafios da profissão, né? Um país como o Brasil necessita muito dos assistentes sociais. E a matéria que eu quero dar um destaque especial, que está vinculada diretamente com o tema do nosso programa de hoje, ela foi escrita pela Ana Clara Godoy, né, aqui do Observatório do Terceiro Setor, e ela trata de que o planeta já atingiu o esgotamento de recursos naturais para 2022, ou seja, a forma o consumo que está sendo feito no mundo, né, é tão grande que isso já está comprometendo, impactando as suas reservas, né? Então é importantíssimo que todos e todas fiquem conscientes de que temos que consumir menos, né? É fundamental para a própria sobrevivência do planeta, isso é fundamental. E essa matéria, todas essas matérias que eu passei destaquei aqui no nosso programa, elas são encontradas no nosso site e elas têm um recurso de áudio, né, muito importante, que é a audiodescrição. As pessoas que têm deficiência visual podem saber desse conteúdo, e mesmo aquelas pessoas que não têm esse problema, né, elas podem utilizar esse recurso para saber dos conteúdos, né, do Observatório do Terceiro Setor, fazendo outras atividades. Então está no seu dia a dia, fazendo suas coisas, usa esse recurso e você ouve a matéria que está lá escrita dentro do site do Observatório do Terceiro Setor, Joel. Pesquisa do Instituto Global de Saúde indica que a redução da poluição e expansão das áreas verdes em São Paulo evitariam mais de 11 mil mortes por ano. Tiago, o que é necessário? A poluição mata. O que é necessário para conscientizar a população? Lembrando que a pergunta anterior do Frank, o caminho poderia ser a escola, mas o que é necessário para que o poder público, a população em geral, se conscientize de que poluição mata também, né? Exato, né? Então, veja, né? Então, esse dado que você traz, né, do estudo, né, sobre o benefício, né, das áreas verdes,
na Eu cidade. me lembro, viu, Tiago, quando eu era garoto, aquelas campanhas na escola de você plantar uma árvore, né? Eu não vejo mais campanhas assim na cidade que incentive desde as crianças, os adolescentes e a população em geral a plantar uma árvore. Né? Então, assim, né, eu acho que falta, né, uma governança, né, e muitas vezes, né, vai ser algo que é impopular, né, assim como é o caso, né, da criação de ciclofaixas, a criação de faixas exclusivas para ônibus, né? Então, muitas vezes, em algumas cidades, né, são medidas impopulares, né, mas que tem um benefício enorme, né? Então, acho que a principal, né, aí, respondendo a sua pergunta, né, então, eu acho que, né, a forma, né, de lidar com isso é campanha de divulgação, né? Então, assim, né, a criação de mais espaços verdes, de praças, é importante, né? Mas talvez seja importante também para os nossos governantes, né? Então, pensando nas cidades, né? Principalmente os prefeitos ali, que é divulgar o impacto disso, né? Então, esse dado que você trouxe, né? Então, isso é algo que precisa ganhar visibilidade, né? Né, você ter áreas verdes, né, tem uma série de benefícios para essa população, né? Inclusive a redução da mortalidade por conta, né, desses espaços verdes serem responsáveis por mitigar, né, ou seja, né, remover diversos poluentes da atmosfera. Nós estamos no último bloco do Brasil ODS, um programa do Observatório do Terceiro Setor, com o apoio da FAPESP, a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, com o professor Tiago Nogueira. Franklin, nós estamos caminhando para o final, né? É verdade, verdade. Já estamos no fim do nosso programa. É o momento de destacar o nosso projeto, né? Um projeto que nós estamos desenvolvendo dentro do Observatório Terceiro Setor, né? Que é o Observatório em Movimento, né? O que vem a ser o Observatório em Movimento? Nós ouvimos uma série de especialistas das mais variadas áreas do conhecimento que vão dar dicas e informações de como viver melhor após pandemia. Não que ela já esteja totalmente eliminada após pandemia, mas digamos que ela diminuiu bastante e a gente caminha para isso, né? Então, como viver após pandemia? Que tipo de atitude nós devemos ter? Porque com certeza o mundo será diferente depois dessa pós-pandemia da Covid-19 que nós estamos vivendo, né? Então lá você vai encontrar no www.observatório3setor.org.br essas entrevistas, essas informações com esses especialistas sobre o viver esse pós-pandemia. E também quero aproveitar, Jô, dar um destaque especial para uma ferramenta que nós temos dentro do Observatório, que é uma plataforma online de financiamento coletivo para organizações da sociedade civil, que tem projetos em diversas áreas. Para saber mais sobre essa nova ferramenta, eu convido a todos e todas que visitem apoie3setor.com.br, esse 3 em numeral. E lá você vai encontrar essas informações de como utilizar melhor essa ferramenta, né? Essa plataforma online de financiamento coletivo. Interessante, Franklin, do nosso projeto Observatório em Movimento. A gente pode estender essa pergunta para o nosso professor aí, o Tiago. Tiago, como será o mundo pós-pandemia? Se nós continuarmos como estamos aqui, como será a qualidade do ar no pós-pandemia? Olha, a pandemia, né, fez a gente aprender muita coisa, né? Então, a gente observou, por exemplo, a redução das emissões e a consequência disso é que a qualidade do ar melhorou rapidamente, né, em muitas cidades no mundo todo, né? Então, ficou esse grande recado, né, de que é possível, né? Então, né, é claro que, né, tudo isso foi forçado, né? Mas, por outro lado, a gente viu que, né, essa redução drástica ela apresenta um resultado imediato, né? Então, é claro, uma coisa que a gente aprendeu, né, vai ainda se adaptar, é essa questão da mudança no regime de trabalho, né? Então, muita gente passou a trabalhar em home office, né, quem podia, né, claro, né, trabalhar de casa,
e com isso é um carro a menos na rua, né? É uma pessoa a menos emitindo poluentes devido ao deslocamento, né? Então, são essas as lições que a gente tenta, né, ou precisa tirar, né, desse cenário pós-pandemia, né? Apesar... Vamos permanecer com o cenário atual, já teremos uma melhora. Se nós permanecermos com esse cenário de isolamento social, ou seja, de home office, nós poderemos ter uma qualidade, continuar com uma qualidade do ar melhor. A princípio deveria, né? Mas muitas cidades já observam que a poluição voltou aos níveis que era antes da pandemia, né? Ou seja, muito bem, nós continuamos ainda precisando de conscientização a respeito de um tema tão importante como a poluição que mata. O destaque final de Frank Valverde. Olha, pegando esse gancho, Jó, você falou em conscientização, eu acho que todos e todas temos que nos conscientizar que todos e todas somos poluidores, né? Nós poluímos, nós contribuímos para a poluição do ar, né? A partir do momento que você tem um veículo e você sai na rua com um veículo, você está poluindo, né? Então, se você estiver consciente da forma de utilização, né, utilizar menos, usar um pouco mais o transporte coletivo, né, você está contribuindo para minimizar, pelo menos, a poluição do ar. Outra questão também, no consumo dos produtos, né? Não se esqueça que para produzir tudo isso, a indústria polui. Então, se você consumir menos também, você vai estar contribuindo para que o seu ar que você respira seja de melhor qualidade. Muito bem. Professor Tiago Nogueira, seu destaque final. O que mais importante você gostaria de deixar registrado no final do programa a respeito da poluição do ar e ausência de qualidade do ar nos principais centros urbanos do país, sobretudo em São Paulo? Eu acho que o principal destaque é exatamente pegar no gancho no que o Franklin comentou, né? Então, todos nós temos o nosso papel, né? Então, acho que pequenas atitudes também são importantes, né? Então, estamos vivendo em ambientes urbanos, com qualidade do ar comprometida, né? Então, é importante que façamos a nossa parte, né? Então, sempre que possível, né, evite se deslocar de carro, né, algum outro, né, veículo motorizado. Se você pode ir a pé, pode se deslocar de bicicleta, né? Então, essas ações também vão contribuir para a melhora da qualidade do ar na cidade. Uma mudança cultural seria fundamental para vivermos com uma qualidade do ar melhor na nossa cidade. O Brasil ODS, um programa do Observatório do Terceiro Setor, com apoio da FAPESP, a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, está terminando. Eu agradeço a presença do professor Tiago Nogueira. Ele é pesquisador da qualidade do ar em grandes centros urbanos, energia, mudanças climáticas e seus impactos na saúde. Esse programa foi produzido pela equipe do Observatório do Terceiro Setor. Na próxima terça-feira, às 9 horas, acompanhe nosso programa Perspectiva, sempre com assuntos da atualidade. E ficamos por aqui, sempre na luta de uma sociedade mais justa, solidária, sustentável e tolerante. Até o próximo programa. Você acabou de ouvir Brasil ODS, um programa do Observatório do Terceiro Setor.